Desvendados. Bom, Guilherme, acho que a gente tem um ponto muito importante aqui, que antes da gente realizar a transformação no agro, a gente precisa criar uma estrada para que os dados possam trafegar, né? E aí, falando nisso, hoje no Brasil, a gente tem somente 33% das áreas rurais que tem cobertura de internet. Você imagina isso? Uau. Nos Estados Unidos, a gente tem 70% do campo conectado e no Brasil a gente tem 33%. Então, assim, essa transformação já começou. Os produtores rurais, eles praticamente se viram, né, para levar a internet, para conseguir ter dados, mas é uma jornada muito longa. Bacana, eu acho que é isso mesmo, né? A questão da conectividade é um ponto que tem mudado, né? A gente vê transformações nisso. E eu queria aproveitar o momento também para quebrar um mito, que o produtor brasileiro, fazer justiça com o produtor brasileiro. Trazer a notícia que o produtor brasileiro é um dos mais tecnificados do mundo, né? Ele adota a tecnologia realmente, ele é um cara que é early adopter. Então ele busca a tecnologia, ele adota, ele quer produzir mais, ele não corre atrás da fila, mas ele está puxando essa fila do uso da tecnologia. Então ele tem mostrado para o mundo que adotar tecnologia é uma coisa boa. E passa pela conectividade, né? Passa por N outros desafios, mas que o momento propicia até pela chegada de novas tecnologias. Por exemplo, AI, IoT, a própria conectividade, pressão por produzir mais com menos, pressão por sustentabilidade. Então tem uma série de coisas que tem impressionado ele buscar tecnologias que ajudem a impulsionar o agro. Legal, a gente traz aí um percentual baixíssimo de conectividade, mas uma facilidade grande em adoção de novas tecnologias. A adoção da análise de dados gerados por essas tecnologias, mesmo diante de uma baixa conectividade, é uma realidade? Eles também adotam facilmente a análise de dados, eles entendem o valor do dado? Os grandes e os médios produtores entendem bem, trafegam bem nesse mundo. O pequeno ele está em desenvolvimento, né? Tem uma quebra de gerações aí que está acontecendo, mas os grandes produtores, com certeza, eles têm já isso muito bem estruturado. Então isso é uma realidade, sim. E eu acho que faz sentido a gente dar exemplos aqui para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre a adoção de dados, né? Pensa num produtor rural pequeno, que ele tem lá sua propriedade de 1, 2 hectares, é muito pequeno para o nosso país, e como que ele pode fazer essa adoção de dados? Né, o primeiro ponto que a gente vê com muita clareza é, imagine ele com sua propriedade rural, sabendo qual que é o melhor momento dele realizar o plantio, ou, de repente, o melhor momento dele poder utilizar um defensivo agrícola. Então, para utilizar um defensivo agrícola, que é um agrotóxico, ele precisa de um ambiente úmido. Então, se ele tem, de repente, um monitoramento do clima em tempo real, ele consegue saber qual que é o melhor momento. Então, assim, fazer a instalação de uma estação climática com os dados no telefone, ele já consegue experimentar e usar como que essa tecnologia pode ter um benefício. Porque se ele consegue fazer a pulverização no tempo certo, ele economiza. Então, ele vai ter um ganho de produtividade, um ganho num custo dos insumos que são tão caros. Então, ele começa a sentir que esse benefício é possível para essa propriedade pequena e o conhecimento dele, que pode não ser tão grande em tecnologia, começa a se avançar. Isso é uma quebra de paradigma, porque eu me recordo de conversar com familiares que são produtores rurais e muitos deles olhavam para o céu. Acho que vai chover essa semana. E aí sim pensava em fazer qualquer tipo de ação contra pesticidas e etc. Essa adoção, no seu ponto de vista, ela tem sido fácil ou ela foi facilitada pela quebra geracional que o Namura trouxe aqui na pergunta anterior? Ela está sendo adotada, começando pela quebra geracional. A sucessão familiar começa a fazer sentido, então os produtores mais antigos, eles realmente têm um pouco mais de limitação, mas a gente vê que, né, as pessoas que começam a usar o próprio WhatsApp, o celular, né, começam a estar mais próximos das tecnologias, eles querem usar isso. Então, a gente começa a ver que isso realmente vai acontecendo e também a questão de mudança de mindset. Não adianta só a gente entregar um celular ou entregar um aplicativo com monitoramento em tempo real se ele não conhece um pouco mais tecnicamente. Então, acho que tudo é uma questão de tempo. Com certeza, a quebra geracional é um fator super importante. As grandes empresas também trabalhando com isso, elas puxam uma tendência.
Hoje a gente trabalhando ali com mais de 13 milhões de hectares cobertos com soluções, né? Muitas delas se beneficiam da conectividade para poder ter a tomada de decisões em tempo real, que é super importante. Imagina que a gente processa, por exemplo, 7 milhões e meio de transações por segundo. Por ano a gente consegue processar ali, né? Num mês a gente consegue processar 5 bilhões de registros. Então isso é muita informação, né? Um mundo de informações que vem, né, contando a história de um processo agrícola. Né? Eu lembro que o último levantamento que a gente fez, durante uma safra, a gente conseguia escrever um livro de 8.000 páginas por hectare, para você entender a profundidade de dados que a gente tem coletado e levado para o produtor para tomar a informação. Mas eu não posso inundar o produtor com um bando de dados. Então, nós temos construído soluções para que ele entenda em forma de insights, em forma de tomada de decisões em tempo real. E esses dados, né, essas 8.000 páginas, ou, por exemplo, uma coletânea de 16 livros ali de 500 páginas por hectare. Imagina isso contando a história desde o plantio, né, desde o preparo de solo até a colheita. Então tem um mundo ali a ser descoberto, né? E isso gera resultado. Então imagina que com esse tipo de informação já fomos capazes de evitar o uso de 100 milhões de quilos de fertilizantes, 2,3 milhões de litros de pesticida, 1 bilhão de litros de óleo diesel. Então são muitos recursos que são poupados, né? 2,3 milhões de toneladas de carbono, né? Equivale a plantar 300 milhões de árvores. Então, assim, isso tem um valor imenso, não só para o produtor, mas para todo o meio ambiente, né? Que pode ter aliviados ali as suas pressões por conseguir descomoditizar o seu produto, né? De se diferenciar, ou quando ele vai comercializar num mercado muito exigente. Né? Mercado europeu, mercado asiático, são mercados exigentes, e aí um produtor que se tecnifica e tem condição de fazer a gestão com o uso de dados através de soluções, ele se diferencia. Desvendados,